vou dar uma pincelada, vocês que já têm vindo na aula já sabem mais ou menos como que é. A história da igreja, na verdade a história da igreja, a igreja eu falo como comunhão, comunidade, como conjunto, como congregação, ela começa com Jesus, de fato, pregando o reino de Deus. Quando Jesus ele vem, nós vemos que toda a Bíblia tem umas páginas em branco, ok? Todas têm. O que são essas páginas em branco? Essas 4 páginas em branco, que a gente usa muitas vezes para botar recado, telefone, de crush e tudo mais, nada mais é do que um período que nós chamamos na teologia de período interbíblico. Esse período interbíblico é o período em que Deus não falou com o seu povo. Mas todos os rituais, o sacrifício no templo, as 24 horas de apresentação, sacerdócio, oração, incensário, ele era feito normalmente. Os ritos do homem para Deus permaneceram contínuos, mas Deus já não falava mais com o seu povo. E nesse período de 400 anos, você já deve ter ouvido falar, tudo que eu vou falar aqui consta na história. Vocês podem entrar na Wikipédia, vocês podem pegar... Era barca? Como que é o nome daquele negócio bem antigo? Barça. Eu tive. Os mais novos estão olhando pra nós assim. Pra quem não sabe, né? Na época de frequentar biblioteca, meu filho. E não era Google, a internet nem tinha internet. Quando começou lá era discada. Tudo que eu vou falar aqui consta nesses livros. Tudo que eu vou falar aqui, você pode pesquisar na Wikipédia, que está lá escrito, tá bom? E claro, que a Bíblia também, a gente fala que os evangelhos é o que mais fala a respeito de Jesus, mas na verdade, os evangelhos falam a respeito dos milagres, do ministério de Jesus quando convoca os seus discípulos. Então os evangelhos, ele não tem uma composição histórica. Então eu não posso usar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, até os sinóticos e Lucas, não, que seria Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não posso usar eles como base histórica, porque eles, embora narram a história, na verdade eles são biográficos, eles narram a biografia de Jesus e seu ministério com seus discípulos, narra a vida de Jesus, narra um pouco do seu nascimento, pouco se sabe de Jesus até iniciar o ministério dele de 30 anos, e aí vem a partir daí. Então os evangelhos dão uma biografia de quem Jesus é, o propósito de Jesus, a pregação de Jesus, o que ele anunciava e os milagres que ele fazia, mas ele não tem conceito histórico. Nós entendemos mais como história, o conceito histórico da igreja em Atos dos Apóstolos, mas não só em Atos dos Apóstolos, também no livro de Romanos, porque esse período interbíblico que nós já ouvimos falar de Alexandre o Grande, você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Um grande conquistador, que morreu novo, teve 7 mulheres, mas nenhum filho, e ele tinha uma ideologia de conquista do mundo, ele queria unificar os mundos. Então quando ele conquistava o território, o que ele queria fazer? Ele não pegava, oprimia, matava todo mundo, não, ele trazia para perto. Ele tinha uma mentalidade dos persas, porque toda vez que você lê na Bíblia que fala a respeito do povo persa, eles têm uma ideologia de trabalho, eles têm uma metodologia de trabalho. Como eles trabalham? Eu me aproximo do pastor André, eu ouço o que ele tem a dizer, eu falo o que eu penso, eu posso até não concordar com ele, mas eu me simpatizo com ele e trago ele para perto. E como eu estou no poder, como eu conquistei a terra, como eu estou no controle, o que eu faço? Eu vou abrir uma exceção para você entender que está tudo bem da gente caminhar junto. Você do jeito que você acredita e eu do jeito que eu acredito. Então a mentalidade dos persas era o quê? A miscigenação. Era fazer com que todo mundo caminhasse junto, tudo bem. Você entendeu? Por que ele queria? Conquista, poder, dinheiro. Ele conquista muitos territórios e ele foi criado por um dos maiores filósofos que já existiu no mundo. Então a cultura, ele era um homem muito inteligente, muito estrategista, e ele tinha uma coisa assim: eu quero que todo mundo fale a mesma linguagem, eu quero que todo mundo tenha a mesma cultura, eu quero que todo mundo tenha o mesmo pensamento, história, eu quero que todo mundo fale a mesma língua, que é o chamado que você deve conhecer, já deve ter ouvido falar sobre o helenismo. Já ouviram falar sobre o helenismo?
Então, outra aula, né? Isso. O que é cultura helenista? A cultura helenista é uma cultura grega, aonde os ídolos gregos, aonde a cultura, aquela coisa de pintura que vem muito dos gregos, né, que vem de Aristóteles, que vem dos Atenas, de Atenas e tudo mais, aquela coisa, aquela fantasiosa de estética, de beleza, isso é uma cultura helenista. Essa cultura helenística é uma cultura que acredita na unidade de línguas. Por exemplo, eu vou pegar hoje a língua unificada qual que é? Inglês. Como Alexandre o Grande era grego, ele queria que todo mundo falasse grego. E com isso ele foi matando os dialetos, tudo bem? Com isso ele foi acabando com os dialetos de algumas cidadezinhas, ele foi matando algumas linguagens interioranas. É igual hoje aqui no Brasil, para você entender de uma forma mais clara. Existem povos indígenas espalhados por aí, que se você for lá nos ribeirinhos, por exemplo, onde a missionária Silvana vai, eles falam dialetos próprios, culturas próprias, que quem vai de fora não faz a mínima ideia do que eles estão falando. E aí precisa de missionários que vão lá para entender um pouco da linguagem deles, são pessoas de lá que são enviadas para cá para entender um pouco da nossa língua, para que essa cultura indígena seja aprendida e entendida pela cultura externa, e a cultura externa seja aplicada na cultura indígena. Alexandre o Grande, um cara extraordinário, pensou exatamente isso. Beleza? Então o que é essa cultura helenista? Uma só língua, uma só cultura, uma só adoração. Vamos dizer assim, um ecumenismo? Que está tudo certo. Não tinha ainda este nome, tá? Mas já era isso que era aplicado. Chega um pouco antes, isso daí foram nos 400 anos, tá? Mais ou menos uns 40 anos da conquista dele. Ele é um homem, ele queria muito pavimentar as cidades. Vem o Império de Roma, ele morre. O Império de Roma assume o negócio. O Império de Roma conquista todos os povos. E a ideologia dos romanos qual era? Pavimentar as ruas. Por quê? Se eu tiver fácil acesso à cidade vizinha, é mais fácil de conquistá-la. Então não era só pavimentação de rodovias, de estradas, né? Não do jeito como nós estamos falando aqui ainda, né? Mas era de facilitação de comércio. O Mediterrâneo hoje, que a gente conhece como Mediterrâneo, na verdade era um dos trajetos comerciais que Roma estabeleceu como para ela. Então o Mediterrâneo era praticamente de Roma, ele estabeleceu. E à medida que ele ia pavimentando e liberando as estradas às outras cidades, o que ele ia fazendo? Colocando soldados para botar ordem no negócio, segurança. E as pessoas que moravam nessas cidadelas, quando eram conquistadas, elas começavam a entender que elas tinham um senhorio, que elas tinham um governo. E qual era o governo? Roma. Como a igreja não se interferia em absolutamente nada, estava tudo certo, cada um seguia seu Deus, cada um fazia o culto que ele quisesse, então não tinha aquela coisa de perseguição da igreja. Porque as sinagogas continuavam fazendo os seus ritos. Os sacerdotes continuavam fazendo aquilo que eles acreditavam, que são judeus. Só que aí, existem algumas coisas que é importante vocês guardarem. Eu não sei se eu falei na outra aula, mas é importante vocês terem. Está na apostila, que eu vou liberar depois. Que o cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo. E a preocupação do judaísmo são dois segmentos. A religião e o templo. Falei sobre isso? Não. Qual que era a preocupação do judaísmo, dos judeus? A preocupação dos judeus era manter a religião. Quando se fala de religião, está falando do quê? As leis. A Torá, os 10 mandamentos, tinham que ser seguidos a rigor. Os rituais do templo tinham que ser seguidos a rigor. E o templo? Qual era a preocupação dos judeus? O templo, as sinagogas. Para quem não sabe, as sinagogas naquela época não tinham os púlpitos bonitos como nós temos hoje. Elas eram feitas de 3 cadeiras que ficavam na frente. As 3 cadeiras ficavam com uma pessoa que regia o culto, né? Tinha sempre uma cadeira vazia. E quando vinham os visitantes de outras cidades para as sinagogas, eles tinham o que hoje nós chamamos de oportunidade. Tem algumas igrejas que adotam esse mesmo método. Congregação Cristã do Brasil, por exemplo. Eles têm lá, não tem um pregador escalado, não tem um ministro escalado. É bem assim, algum irmão está com a palavra e alguém no meio do culto se levanta. E era assim no judaísmo.
Pessoas de várias cidades tinham que frequentar o centro, que no caso era Jerusalém, frequentar as sinagogas pelo menos em uma das 7 festas obrigatórias que todo judeu tinha que frequentar. E quando eles vinham de outras cidades, eles chamavam alguém, um mestre, algum líder de outra sinagoga para ministrar a palavra na sinagoga. Tudo bem até aqui? Okay. Gente, história é isso. Calma, daqui a pouco vem as polêmicas. E dentro do judaísmo existiam várias linhas. Isso é importante saber, conhecer. Até porque muita gente faz interpretação errada da Bíblia, porque não conhece as linhas que tinham dentro do judaísmo. Por exemplo, nós tínhamos os fariseus. Quem eram os fariseus? Alguém chuta? Os doutores da lei. Os doutores da lei. Os doutores da lei. Eles eram os responsáveis por pegar a Torá e interpretá-las. Essa era a maior preocupação deles. Seja bem-vindo. Essa era a maior preocupação dos fariseus. Então, essa linha dentro do judaísmo, chamada fariseus, eles tinham essa preocupação. Pegar a Torá e interpretá-las. E eles eram doutores da lei, os mestres da lei. Tipo assim, a verdade está comigo. Ok? E aí existe uma outra linha dentro desse mesmo mundo. Gente, estamos falando da mesma linha de judaísmo. Os saduceus. Qual era a responsabilidade dos saduceus? Enquanto os fariseus se preocupavam com a interpretação da lei, com a Torá, com a aplicação e a interpretação da Torá, da palavra, os saduceus eles tinham um cuidado, uma preocupação. E os saduceus, a preocupação dele é cuidar dos recursos do templo. Então eles não tinham ali a aplicabilidade da lei, eles não tinham ali a preocupação de cuidar da interpretação da lei. A preocupação deles era cuidar com o quê? Que as ofertas eram feitas do jeito que tinha que ser feito, que a lenha do altar que tinha que ser queimado estava ali, não ia faltar, que o azeite estava correto, que as lamparinas tinham que ser tal ok. Essa era a preocupação dele. Os saduceus cuidavam do templo. Aí nós temos dentro do judaísmo mais um grupo chamado os essênios. Vocês sabem quem são esses essênios? Essênios. Já ouviram falar sobre eles? Atos dos Apóstolos fala sobre essa linhagem de essênios. Os essênios são aqueles que eles achavam que essa coisa de mistura de governo, política, de igreja, essa mistura entre outros povos, religião, porque eles tinham muito aquilo, que o judaísmo, a salvação era só para os. Então essa coisa de mistura não era muito a cara deles. Então o que os essênios tinham em mente? Eles queriam se separar. Então eles viviam separados para não se contaminar, não se envolver, não se misturar. Tem mais uma, essa linha vocês conhecem. Essa linhagem vocês conhecem. São chamados zelotes. Eles queriam se separar do judaísmo, é isso? Não, eles são uma linha dentro do judaísmo que queriam se separar de qualquer organização política, religiosa. É tipo assim, eu sou separado, eu sou um ungido, consagrado, eu não me misturo com você. É mais ou menos assim, tá? Eles não queriam de forma alguma misturar-se ou ter qualquer ligação com uma estrutura política. Aí vem os zelotes. Vocês sabem quem são os zelotes? Zelotes. Boa tarde, eu já sei que não sabe quem são os zelotes. Alguém sabe dizer quem são os zelotes? Judas era zelote. Judas, o discípulo de Jesus, era zelote. Alguém chuta? Não. Os zelotes eram os homens da espada.
Os zelotes eram os radicais. Os zelotes eram aqueles que matavam e morriam para que a lei fosse cumprida. A lei que eu falo é a Torá. Não é a lei romana, não é a lei governamental, não é a lei do império. Era a Bíblia. Os zelotes eram a linhagem dentro do judaísmo mais radical que tinha. Tanto que eles faziam parte das guerras dos macabeus. Da guerra dos macabeus. Tem mais uma linhagem, essa aqui todo mundo conhece, gente. Samaritanos. Não sei, gente, queria falar alguma coisa. Samaritano todo mundo sabe quem é, né? Hã? Ah, você só também. Samaritanos eram judeus, gente. Mas desde as divisões, só vou pincelar porque isso é muito longo. Desde a época que morre lá Salomão, e aí os reinos se dividem, reino de Judá, né? São 2 reinos, eram 12, as 12 tribos de Israel, 12 reinos, se dividem de sul e norte, ficam 2 para o sul, 10 para o norte. E por que houve essa briga? Porque um achava que poderia, enquanto Jerusalém era o centro do templo, da adoração, os outros não queriam se sujeitar ao rei que estava governando naquela cidade. Então eles entraram em conflitos, tudo por causa de poder e política. E aí o que os samaritanos fizeram? O reino do norte fez? Não, nós vamos criar aqui o Monte Gerizim, um lugar de adoração. Não é quem disse que é lá em Jerusalém. Quem disse que a adoração vai? Não, vai ser aqui também. Então é onde houve toda aquela briga. E dentro desta briga, o reino do norte ele se permitiu miscigenar. O que é isso? Se misturar com outras culturas pagãs. Sabe aquela coisa de, para não brigar com você, vamos fazer a política da boa vizinhança? Porque houve muitas invasões, reino dividido, gente, não subsiste. Não tem como. E um dos últimos, vocês sabem da invasão de Babilônia, vocês sabem da invasão da Síria contra o povo de Israel. É dessa época que a gente está falando, tá? É que é muito profundo, só estou pincelando para vocês saberem de onde nasceram os samaritanos. Dentro dessa rivalidade, o que os judeus, o pessoal de Jerusalém começou a entender? Que o povo do norte, os do sul, começaram a olhar para o norte e falar: meu, vocês aceitaram que seus dominadores implantassem em vocês as ideologias deles. Vocês começaram a se casar com mulheres de outras regiões. E automaticamente, quando se casava com mulheres pagãs, o que acontece quando um homem casa com uma mulher pagã? O homem vai viver em guerra com a esposa? Vai. Ele vai abrir concessões. E vice-versa. E ao abrir concessões, a cultura pagã começou a se dizer: não, tudo bem, adorar o Deus Sol, nosso Deus é o Deus da justiça. Já estou dando exemplo de Constantino. Não tem problema, está tudo certo. Não é? Aquela coisa de você... Não, é um só Deus, é óbvio que só existe um só Deus. Mas é o mesmo Deus que você adora, é o Deus... levam mesmo, uns para o juízo eterno, que é a morte eterna, e uns para a vida eterna. Todos os caminhos levam a Deus, tá certo? Não está errado não. Você só tem um destino: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Agora, para onde vai tua alma, meu amigo? Aí eu não tenho nada a ver com isso, eu só sei da minha, né? E ainda com salvação, ela é graça, gratuidade. É Deus, né? Não há nada, não há nenhum mérito nisso. Se houvesse, não seria graça. Então, por causa dessa miscigenação, houve uma briga. Então, os samaritanos para os judeus, o que eles eram? Malditos, amaldiçoados, ao ponto de quando passava um samaritano perto dos judeus, eles cuspiam no pé dos caras. Tamanha a rivalidade entre eles. Então, mas eles eram judeus? Acreditavam no mesmo Deus? Acreditavam no mesmo Deus. Certo? Então, tudo isso dentro da mesma igreja. Jesus nasce, a gente falou nesse período de Alexandre o Grande, vem o Império de Roma conquista território, pavimenta cidades, ok? Período interbíblico.
Jesus nasce. Sabe aquele Herodes que mandou matar Jesus? Só uma dica, ele era judeu. Só uma dica. Ele era judeu. Até porque senão ele nem conheceria a história de que o menino nasceria. E é importante você saber disso. Porque a gente tem que conhecer a nossa história. E a nossa história, a história do crianismo, ela não é uma história bonita. Ela não é um romance. A Bíblia não é um romance. E eu acho extraordinário Deus, o Espírito Santo, que Ele mostrou todas as deficiências do ser humano. E sobre elas, Ele mostrou o seu amor por nós. Porque Ele viu o quão errados somos, o quão capazes somos de cometer as maiores atrocidades da vida. E ainda assim Ele olha para nós com amor e misericórdia. A gente muitas vezes acha que a gente é... Uau! A mina. A gente canta, esse cara sou eu. E quando a gente olha para a nossa história, nós poderíamos ter feito muita coisa diferente. E o mais triste de tudo é que a história se repete. Vocês estão me ouvindo? Gente, não estiver me ouvindo, vocês falam, tá? O mais triste de tudo isso é que a história... Aí, veja só. Se eu sei qual é o meu passado, se eu sei onde eu caí, qual é a inteligência que Deus nos deu? O que eu devo fazer? Diferente, né? Quer resultados diferentes, tem atitudes diferentes. Aí eu te pergunto, por que nós como igreja temos as mesmas atitudes? Porque é muito bom a gente olhar para Davi sem vergonha. Estava passeando no palácio, gostou de Betseba. E ó, trouxe maldição para a vida dele, para toda a linhagem. Aí eu te pergunto, e nós? Quantas vezes estamos distraídos passeando no palácio? Cobiçando o que não é para cobiçar. Alimentando o nosso coração de coisas que não é para se alimentar. Então é muito fácil nós julgarmos, né? Agora que nós estamos fora. Mas e se Jesus fosse escrever o Novo Testamento e fosse acrescentar um evangelho ou um livro que narrasse a história da nossa igreja atual? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque assim, eu estou falando da história da igreja. Estou falando da nossa história. Estou falando da nossa história de 21 séculos. Eu estou falando da nossa história de 2023 anos. E um pouquinho mais que eu comecei a período interbíblico de 400 anos aqui. O que a história daqui 100 anos, se Jesus não voltar, vai falar da igreja de hoje? Porque eu e você fazemos parte da história da igreja. Se você acha que a história da igreja, eu não acho bonita. Aí eu pergunto, nós estamos fazendo uma história mais bonita ou uma história mais feia? Eu concordo com você. Jesus nasce. Até os 12 anos, Jesus se apresenta lá e você fala, e ele tem... Lembra que eu contei do culto? Que vem alguém de fora. Jesus cresceu lá em Belém, ele nasceu em Belém de Judá, mas cresceu em Nazaré, uma cidade de gente simples. Não é uma cidade de gente rica. É uma cidade humilde. Foi lá e ele cresceu. E ainda os comentários do povo: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Hã? Periferia. Boa prefeita. Jesus cresce na periferia. Ele nasce, olha só, nasce em Belém de Judá. Lembra que ele teve que fugir? Ele nasce em Belém de Judá, cresce em Nazaré. Aos 12 anos ele vai como um bom judeu. Jesus, homem, foi circuncidado ao 8º dia.
Sinagoga onde, hein? Jerusalém. E aí, lembra que eu falei? Oportunidade. Aos 12 anos, quem está com a palavra? Olha Jesus com 12 anos, eu estou com a palavra hoje. Imagina um adolescente de 12 anos. Ousadia, hein? Eu estou com a palavra hoje. Vai lá e começa a ministrar a palavra, mano. E aí ele chega e fala, ele lê Isaías, né? O profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregoar a liberdade aos cativos. E aí vai, quando ele termina de ler o texto, olha a ousadia, ele se revela. Hoje se cumpre esta palavra. Aí eu te pergunto, os fariseus, doutores, mestres da lei, que conhecem a Torá, se houve um menino falando um treco desse, não estavam esperando o Messias? Olharam para Jesus, porque naquela época se escolhia assim os meninos mais dotados, porque aos 6 anos eles tinham que aprender a Torá, saber a Torá, decor. Não é a nossa época hoje, que o pessoal faz faculdade e não sabe ler e escrever ainda. Malo é malo. Não. Aos 6 anos de idade, isso aqui, ó, tinha que estar inserido na mente, na alma e no coração. E aí, eles olharam para os meninos promissores, os bem dotados, eles falaram, vou escolher você para treinar e ser meu discípulo, para que você faça parte do Sinédrio. Porque não era isso, como Deus já estava falando para o povo há muito tempo, não era o Espírito que revelava, não era Deus que falava, era o talento que mandava. Você é talentoso, é você mesmo. Eles olharam para Jesus e falaram, uau, que coisa extraordinária que esse menino está dizendo. Mas aí, viram de onde ele veio. Da periferia. Não serve. Que bom, um menino talentoso, um menino promissor, mas não serve para estar aqui no palácio. Que triste, né? E aí, vocês conhecem a história. Jesus fica em silêncio, trabalhando, cuidando da mãe, viu? Aprendendo o ofício do pai. Jesus comia, Jesus também dormia, Jesus trabalhava, Jesus fazia todas as necessidades que eu e você fazemos. Jesus também brincava. A tradição diz, sabe aquela história do tanque de Betesda? Do coxo que estava lá quantos anos? Vamos ver se o povo aqui vai para a escola bíblica dominical. 38. Pastora Sandra, deixa eu 38 anos! Aquele homem estava no tanque de Betesda antes de Jesus? Aquele terreno, que até hoje quem for para Jerusalém, está escrito, eu não lembro agora o nome, que agora é só conhecimento, eram os avós de Jesus. De frente para o tanque de Betesda, tinha uma casinha lá. Tinha uma casinha lá, pertinho da entrada, da porta das ovelhas. Quem morava lá? O vô de Jesus. Aí eu te pergunto uma coisa, que neto que não vai brincar na casa do avô? Você já imaginou? Jesus quantas vezes não ia lá brincar na casa dos avós? Criancinha. E viu o cara lá. E viu o cara lá. Porque ele está lá antes de Jesus. Pensou? Tantos outros, mas esse com certeza Jesus viu. Imagina Jesus jogando. Eu, na minha cabeça, agora estou trazendo, não sei nem o que eles brincavam naquela época, né? Não sei. Brincando de pedrinha, sabe? Será que eles brincavam naquele negocinho que você joga? Não sei. É da minha época. Imagina Jesus brincando, Jesus correndo, que criança gosta de correr em qualquer lugar do mundo. Quem estava lá? Tanto que quando Jesus vai para o templo, e ele passa pela porta das ovelhas, e ele vê o tanque da misericórdia, ele vê o tanque de Betesda, qual é o diálogo que ele tem? E aí é engraçado que o povo começa, em vez de ouvir o que Jesus tem a dizer, começa a se lamentar, né? Jesus não perguntou nada.
entenderem que Jesus era como eu e você. Porque se a gente olha para Jesus e fala, Jesus era como eu e você. Passava pelas mesmas coisas que eu e você. Com uma diferença: a gente facilmente se distrai, a gente facilmente peca. Jesus em nada pecou. Porque a Bíblia diz que ele cresceu em conhecimento, graça. Enquanto a gente busca se alimentar por coisas que não levam a lugar nenhum, Jesus crescia se alimentando em conhecimento e graça. Por isso que ele é hoje, sempre foi, desde a criação do mundo, desde antes do mundo existir, o nosso Salvador. Quando ele começa a missão dele aos 30 anos, ele vai para o Jordão, e aí você conhece, eu não vou narrar os evangelhos, porque eu estou aqui ensinando uma pincelada do conceito histórico. Jesus cresce, faz todo o milagre que vocês já conhecem, e muito mais, que se fosse relatar não caberia na Bíblia. Ele morre, ressuscita, se apresenta para os discípulos, 40 dias e 40 noites ele fica perambulando por aqui, terminando o que tinha que terminar, cuidando do que tinha que cuidar. Depois ele assume o seu trono de glória, e ele diz: eu vou para o meu Pai, mas vos deixarei, porque se eu não for, ele não vem. Mas ficar em Jerusalém até que lá do alto sejais. Beleza. Todos os discípulos andaram com Jesus, caminharam com Jesus, comeram com Jesus, dormiram com Jesus, não aprenderam nada, né? O que foram aprender depois, mas Jesus ensinou, enfim. Mas qual foi a ordem que Jesus deu para eles? Legal, chamei vocês, treinei, agora vocês vão. Vai ficar em Jerusalém. Ele tinha dado uma ordem: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Mas era ali, naquela hora, fica em Jerusalém. Por quê? Porque a igreja estava falida. Primeiro que a igreja não existia, era chamada O Caminho. Não tinha igreja. A igreja, o cristianismo nasce do judaísmo. O cristianismo não nasceu, não. Qual era a religião de Jesus? Jesus era o quê? Judeu. O cristianismo, ele vem do judaísmo. E quando começa o cristianismo? Não começa em igrejas. A igreja era as sinagogas dos judeus. Tem igreja. Aí o que acontece? Quando Jesus vem pregando o evangelho da graça, e na verdade o que Jesus pregou, e é tão extraordinário que Flávio José diz que Jesus ele não veio para anunciar um plano de salvação, ele veio para revelar o plano de salvação. Ele não veio para dizer, o plano de salvação é esse. Não, eu sou o plano de salvação para a humanidade. Então eu vim me revelar à humanidade. Este é o... Eu perguntei para a presbítera, ela é professora de escola bíblica dominical das crianças, ela é professora das crianças. E antes da aula eu perguntei o que é plano de salvação. E eu sei que ela vai saber explicar com uma melhor do que eu. Mas aí ela resumiu. O que é mesmo, presbítera? O plano de salvação? Jesus nasceu, Jesus morreu e ressuscitou. O que é plano de salvação? É Jesus. Mas qual que é o plano de salvação que Jesus tem para a humanidade hoje? Não mudou. É Jesus. Qual que é o plano de salvação para o drogado, para o caído, para o perdido? Simples. Jesus. E qual que é o conceito de Jesus? Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Esse é o plano de salvação. Então, crer. Crer que Ele é quem Ele diz que é. A condição para ser salvo não é crer no que Ele pode fazer. A condição para ser salvo não é crer no poder que emana dele. A condição para ser salvo é crer que Ele é o Filho de Deus. Porque só existe um caminho que nos leva a Deus. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. E não é pela igreja, não é pela religião. Só existe um. Quem não entra pela porta, por isso que ele diz: eu sou a porta.
Quem não entra, já é. E como que eu entro? Eu só entro se eu creio que Ele é quem diz que é. Senão eu não tenho como. Crer no poder dele, até o ateu crê. Você já viu algum médico quando uma coisa inacreditável acontecer e falar assim, ó, chega, aconteceu e a medicina não vai me dizer, não vai me permitir dizer que isso é um milagre. Mas se você crê em alguma atividade, com certeza foi isso que aconteceu. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso de médicos. Porque eles e médicos, a maioria deles são? Acho que não existe. Se crê nem que seja nele mesmo, eles acreditam em alguma coisa. E agora, ele diz, ficai em Jerusalém, até que no alto sejam revestidos de... Porque a igreja sem o Espírito Santo não vale nada. Espírito Santo não tem a ver com dons, Espírito Santo não tem a ver com movimento, Espírito Santo não tem a ver com manifestações, Espírito Santo tem a ver com fruto. Eu posso ter todos os dons e estar com o pé no inferno. Fruto do Espírito não tem a ver com o que eu produzo. Nós estávamos os pastores aqui conversando antes da aula, que não é porque tudo está dando certo que quer dizer que Deus está no negócio. Também não é porque tudo está dando errado, quer dizer que Deus não está no negócio. Fruto. Tanto que você vai lá para Gálatas, né? Gálatas, né? Porque é só uma cabeça, gente, não é Winchester, não. Gálatas fala que não são frutos. É fruto. Por que é fruto? Por que não é plural? É singular. Você já parou para pensar nisso? Fala, Ed. Porque é um fruto só, né? Tem gente que acha que é vários frutos, mas é um fruto só com várias ramificações. E por que é um fruto só? Esse só... Hã? Por quê? Oi? Hã? É? Aí começa a soldar isso. Ó. A, E, I, O, U. Por quê? Porque só tem uma essência. Só tem uma raiz. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Hã? O centro é ele. Então não existe frutos. Existe um fruto que emana dele. E este fruto tem vários ramos que nascem de uma única raiz. Por isso que ele fala lá, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Aquele que está enxertado em mim produz muitos. Mas a seiva que alimenta o ramo, que é da onde vem a flor, da onde vem a folha, vem da onde? Quantos troncos? Quantas raízes? Vou repetir, ó. A seiva. O que é seiva? É a vitamina, é o que alimenta, é o adubo. A seiva que alimenta a folha, que faz com que a folha cresça, que faz com que a flor ou o fruto nasça, vem da onde? Não estou falando no terreno, Vem da onde? Raiz. Da raiz. E um pouco da cidade. Vocês estão muito urbanos, gente. É da raiz. Por isso que ele diz que aquele que está enxertado, porque assim, gente, nós só somos filhos por causa de Jesus. Nós só somos filhos por causa de Jesus, porque Deus só teve um filho. Por isso que ele diz, filho unigênito, que se dispôs a vir como homem, morrer, derramar o sangue dele, para que a gente pudesse, pelo sangue, nos tornarmos um com ele. E é por isso que ele diz, sem mim
Antigamente, já ministrei sobre isso, já preguei sobre isso, era o sangue que era derramado aonde, gente? Tabernáculo, átrio, santo lugar. E Deus não se mistura com o pecado, Ele é santo. Por isso que uma vez por ano, o sacerdote ia lá no santo lugar, não podia ter pecado, não? Tinha que entrar lá, o sangue era aspergido na arca, porque quando Deus olhava para o homem, o pecado do homem era encoberto pelo sangue. Porque nenhum sangue de animal seria capaz de purificar ou redimir ou dar redenção ao homem. Somente o sangue de um inocente. Aí ele veio. Aí ele derrama. Gente, mas isso eu não vou falar não, porque senão estraga minha pregação de domingo. Há um mistério do porquê que foi enfiado uma espada e só saiu água do corpo de Cristo. Mistério não, né? Porque a Bíblia não é mistério, a Bíblia é revelada. Há uma razão. Há uma razão. Espírito, água e corpo. Há uma razão para que nenhum dos ossos de Jesus tenha sido quebrado. Primeiro, porque o profeta havia revelado que não seria quebrado. Mas olha só, mas se cumpriu o que o profeta disse. Há uma razão. Entenda uma coisa na vida de vocês. Tudo tem um propósito. Seja bom ou seja ruim. Tudo tem um propósito. E Paulo entendeu isso com tanta maestria que ele nos escreve que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que ele diz assim: eu aprendi a viver em contentamento, porque eu entendi que o mal, posso sofrer injustiça, posso se apanhar, não importa, vou morrer e estou feliz, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é Cristo, e o viver, não, viver é Cristo e morrer é Cristo do mesmo jeito, é Cristo na vida e Cristo na morte. Aleluia. Porque ele entendeu isso. E aí o que acontece? Quando Cristo derrama o sangue dele, nós nos tornamos irmãos. E por causa de Jesus, ele falou: vou dividir minha herança com vocês. Que aí que irmão, geralmente irmão só quer dividir dívida. Aí esse irmão mais velho que nós tem, a gente fina. Aí a partir daí ele deixa de ser unigênito e passa a ser primogênito. Exato, eu gosto de professor de escola dominical muito. Aí ele deixa de ser unigênito e passa a ser primogênito. Tanto que ele fala em Coríntios que ele é o primeiro ressuscitado dos mortos. Dentre muitos irmãos mortos, crucificados com Cristo, ressuscitados com Ele. Essa é a interpretação de Deus. Certo? Mas a gente não falou. A igreja em si, ela conhecia Jesus, carne, viu os milagres, via tantas coisas. Já aí tem a história, quando Jesus ascende ao céu, quando Pedro e João vão lá, e aí se encontram com o mendigo, o coxo na frente do sinédrio. Mas o ID ainda não deu o start. Por quê? Porque a igreja, ela é um organismo vivo. Um organismo vivo precisa de vida, certo? Se não é só moléculas, se não é só células. A igreja até então era só células. Eram só pessoas, partes de um corpo. Mas ela ainda não tinha. Quando fala lá em Gênesis que então soprou Deus nas narinas o Ruá. O original hebraico é isso, Ruá. Estou estragando sua ministração, né? Mas eu não conversei com você sobre isso. É espírito, filhão. É um só, tem jeito. O que é o Ruá? O Espírito de Deus. Por isso que quando ele soprou em nós a vida de Deus. É o Espírito de Deus. Ruá, Akadosh. Essa é a versão hebraica, né? Então ele falou: peraí, eu tenho várias células que eu preparei, organismos
Lembra de Ezequiel? Gente, a Bíblia é cristocêntrica porque ela se interliga. Na verdade, muita interpretação do Apocalipse está no Velho Testamento e muita interpretação do Novo Testamento está no Velho. Lembra lá do Ezequiel? Vale nossos seres, poderão viver estes ossos. Cresce lá a pele, os ossos se juntam, os ossos se juntam. Porque osso sozinho é apenas tudo está ligado a quê? O grande, posso fazer de Israel um grande exército? Estava apontando para quem? Para a igreja. Ossos mortos, sem vida, sem cartilagem, sem nervo, sem nada. Vou pegar esse nada e vou fazer deles um grande exército. Mas e aí? Depois que ele formou, juntou tudo, e agora? Resolveu? O que precisou? O significado em hebraico de guache do Espírito é sopro. O Espírito é o sopro de Deus. O Espírito Santo que mora em nós hoje, da qual nós somos a morada preferida dele, eu quero crer nisso. É o sopro de Deus em nós. Você já pensou a importância disso? Sabe o que significa, ou deveria significar? Que simplesmente para falar eu tenho que respirar. Para viver eu tenho que respirar. Mesmo que eu não emita som. Sabe o que significa, ou deveria significar? Que a cada instante que eu vivo, eu expresso o guarda, ratadesh. Eu emito, eu exalo, eu transpiro o sopro de Deus. E isso é claro, quero crer que o Espírito mora em você. Então a gente pode dizer que na época que Jesus estava preparando as células, tudo aí, quando ele foi e enviou o poder, é o sopro. É o sopro. Para a igreja ter vida para caminhar. É isso mesmo, é isso aí. Você resumiu a história. Eu amo o professor da escola bíblica dominical. Pensa na pessoa que ama a escola bíblica dominical, sou eu. Ok. E aí, quando desceu o Espírito Santo, aquela reunião dos 120, e vem, eu já expliquei isso, só vou citar. As outras línguas que aqueles homens falavam não eram as línguas dos anjos. Vamos esclarecer. É tipo assim, presbítera Célia e pastora Sandra é dos Estados Unidos, elas falam americano. Tá? Pastor André e o Eduardo são do Canadá. Eles falam outro tipo de inglês. Ok? Francês. Eu vou deixar o francês para você. O Ed, né? O Ed, canadense, falam francês também. O Ed, ele tá. Não vou te dar não, francês não. Ele tá lá em Portugal, só para contrariar. Horas depois. Ele e o Lucas são lá de Portugal. Ok? A Tati e o Thiago são italianos. Vou dar palavra, mas são tudo nordestinos chegando lá. Aí nós somos tudo nordestinos, está todo mundo naquela reunião. Vários ossos que se juntaram. Cartilagens, nervos, músculos. E aí a pastora Sandra começa lá no manto. Mas o manto dela é conversando com a presbítera Célia. Ela começa a conversar com a presbítera Célia. Eu não sei o que eu estou sentindo. Olha que extraordinária essa alegria, esse corpo. Aí os nordestinos estão falando assim, mas isso está mais gostoso do que a acarajé. Que presença gloriosa, que presença doce. Aí estão os portugueses conversando entre eles, falando, sei lá o que, né? Vai imaginar o que vocês falam. Aí a pastora Sandra, peraí, está entendendo que o Ed está falando? O Ed está entendendo que o nordestino está falando. O Eduardo está entendendo que a pastora Sandra está falando.
sem nunca sequer ter ouvido dialeto. E aí aquela unidade de 120 pessoas, cada um na sua língua, começam a conversar a mesma coisa, mas cada um na sua língua. É tipo assim, vamos fazer um coral. Um canta no tenor, outro barítono, outro baixo, outro soprano, mas todos estão cantando a mesma letra da música. E estão formando uma harmonia. Foi isso que aconteceu. Porque é um só Espírito. Não existe linguagens diferentes, só existe uma linguagem. Qual é esta linguagem? A linguagem do Espírito. É que o homem gosta de inventar. Ah não, mas eu tenho, né? Música tem uma linguagem de quê? Vou dar um toque para vocês. Linguagem musical. O que é isso? Um é roqueiro, outro é sertanejo, o outro é pagodeiro, o outro é clássico. Mas estão tocando tudo a mesma coisa, a mesma nota, a mesma harmonia. São estilos diferentes, são ritmos diferentes. A linguagem é a... Mudou o ritmo. Percebe? Porque cada um tem uma personalidade. Então o Espírito vai se manifestar. Cada um segundo a personalidade que Deus criou para um propósito. Mas eu não vou falar ABC e você vai falar CD. Eu, na minha personalidade, vou falar a mesma coisa que você. Só que eu, na minha linguagem roqueira. Você, na sua linguagem sertaneja. Percebeu? A linguagem é a mesma. E a partir daquele momento que vocês entenderam que há um só corpo, um só espírito e um só cabeça, agora vocês estão preparados. Porque a força que vocês precisam para vencer o mundo está sobre vós, que é o próprio Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho da toda. E a igreja começa. E aí eles começam a crescer. E nessa de crescer, eles se dividem. Aí eu já falei, Pedrão tem aquela visão com lençol, com carne de porco, ele falou comer não, porque eu sou judeu, que ele achava que era só para os judeus, ele não tinha muita aceitação com os outros, porque ele era muito religioso. E aí papai fala, não pode você considerar impuro aquilo que eu considero puro? Sou eu que chamei. Quem é você para dizer o contrário? E aí ele come e começa a pregar o evangelho, engana-se você, e a gente vai entender na história que Pedro nunca foi o pai da igreja. Nunca, absolutamente nunca. A igreja era constituída por pais apostólicos. Que eram homens de boa reputação, pessoas que Deus havia chamado. Primeiro eram os pais apostólicos, depois vieram os primeiros pais apostólicos, que eram os apóstolos que Deus chamou. Depois vieram os pais da igreja, que eram as pessoas de boa fama, de boa índole, que eram preparados, porque assim, eles tinham que sair por aí e pregar o evangelho. Então eles tinham que sair e deixar o povo desguardado, assim, não, eu vou ficar aqui com você, vou preparar você, vou ensinar você e vou cuidar. Para isso existiam as cartas, para isso que eles mandavam as cartas, era o cuidado dos pais apostólicos com os pais da igreja. E a igreja cresceu. Tem gente que acha que a igreja cresceu por causa dos apóstolos. Não! Os apóstolos eram só a base estrutural da igreja. Sabe o que fez o evangelho crescer? Vocês já sabem. Vamos lá. Quem que fez a igreja crescer? As lavadeiras. As lavadeiras. Quem mais? O famoso boca a boca. Os comerciantes, os ferreiros. Como é que vocês acham que 12 pessoas elevaram o evangelho assim? Era um boca a boca. Os apóstolos, eles... Olha só o que Atos dos Apóstolos ensina e diz, porque o nosso exemplo é a Bíblia, não existe outro. Vamos pegar homens de boa reputação, porque nós temos que cuidar da oração e da palavra. Qual que é a minha preocupação? Oração é palavra. Não é mais nenhuma outra preocupação. É oração e palavra. Só que acontecia, o povo estava brigando. Porque os judeus religiosos achavam que as irmãs gregas não tinham direito, estavam passando necessidade.
E falou, é justo? Está certo isso? Não. Porque evangelho não tem a ver com culto, evangelho tem a ver com liturgia, evangelho é boa nova, tem a ver com sentar à mesa e partilhar o pão. Sabe como é que a igreja cresceu? Fulano, ô Thiago, prepara o café que eu estou indo lá. Chama os vizinhos. O que vocês vão fazer? Falar do reino. Porque Jesus não falava de milagre, Jesus não falava de cura, Jesus não falava, não, ele era a cura, ele era a libertação. Jesus ia lá, as pessoas iam lá e falavam, olha, Jesus veio falar do céu, o reino do meu Pai. Ele começa a falar do reino, porque Jesus ensinou, o reino do Pai. Olha a oração que Jesus ensinou, e as pessoas ficavam encantadas. Porque aquele que roubava, não roubava mais. Aquele que mentia, não mentia mais. Porque aquele que se prostituía, não se prostituía mais. Aquela fofoqueira, lavadeira fofoqueira, agora parou de fazer fofoca. Só começou a falar do quê? Uau, meu, você não tem noção. Nós oramos. E o milagre, nós calmamos. E começou. Não, e às vezes não. Jesus ficou 2 dias em Samaria, não fez nenhum milagre e toda a cidade se converteu. Porque o que salva não são os milagres, o que salva é a palavra. A palavra liberta. A palavra abre a nossa mente, o nosso entendimento. É a palavra. Não são as promessas, milagres, isso é tudo bom, gente. Deus tem tudo isso para nós. Isso é o manjar de uma vida com Ele. Mas vida com Ele é sentar à mesa, é o partilhar. Sabe? É pegar os ossinhos, uns menorzinhos, outros mais machucadinhos, outros raladinhos, e juntar todo mundo. Evangelho é pegar uma arca, porque na verdade a igreja hoje é arca. A igreja é a unidade do corpo, não é as 4 paredes. É a arca. Nós estamos anunciando a vinda do resgate do Salvador. E aí a gente vai entrando pela porta. É estreita, mas muito alargada, galera. E a gente esquece que essa porta um dia vai ser trancada do lado de fora. Só que até que o dilúvio cesse a água e a nova Jerusalém venha e a gente reine com Cristo, a gente viva com Cristo, até chegar esse dia, a gente vai ter que conviver com as cobras, um jacaré, com a girafa. A gente vai... Vocês estão entendendo? Tudo dentro da mesma... E aí eu te pergunto, mas espera aí, a cobra não vai ser salva? Ela está dentro da arca. Se ela está dentro da arca, eu estou falando que a igreja não salva, não. Não é isso que eu estou dizendo. Porque esse negócio que Deus aceita a gente do jeito que a gente é mentira. Deus nos ama do jeito que a gente é. Mas se Ele nos quiser do jeito que a gente é, para que evangelho? Vamos viver a nossa vida. Oxi. Mas não entra alguém como está e aí vai ser transformado? Então não é que ele aceita como a gente está e aí não você vai... Quem transforma é o Espírito Santo. Se você vê, o evangelho é isso. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Isso é evangelho. Se você estiver disposto a negar a si mesmo, ok. Você já começa a mudar aí. Porque o mundo se move para satisfazer a própria vontade. A gente se move para satisfazer os nossos desejos. Então, quando você vem para o evangelho, a primeira coisa que você tem que fazer, qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Não é isso. Não, mas ela foi como ela estava. Não, mas eu disse diferente. Eu disse que o evangelho diz o seguinte: Jesus te aceita como você é. Não. Ele te ama como você é. Mas se eu digo que Ele te aceita do jeito que você é, quer dizer que você não precisa de evangelho. Ele te aceita do jeito que você é, continue do jeito que você é. Por que você vai mudar? Ele te aceita do jeito que você é. Você vai mudar pra quê? Agora eu vou falar igual o Penteca. Pegou a visão? Gente, evangelho é transformação de vida. Só que só é transformado, não é que muda comportamento. Mudar comportamento não é transformação. É metanoia. É mudança de mente. É de dentro para fora. A igreja então começa aí.
E aí ela começa, se propaga, ela cresce. E aí vai para os confins da terra. E os pais apostólicos e os pais da igreja cuidavam da oração e da palavra. E aí foram levantados os diáconos. Diáconos, gente, vou quebrar outro paradigma. Oh, Jesus! Diácono era uma função do Império Romano. O diaconato não é religioso. O diaconato era uma função que as pessoas exerciam dentro do Império de Roma. De onde você acha que eles tiraram a estrutura? Se eles estavam subjugados por Roma. Os diáconos eram aqueles que cuidavam das coisas do palácio. Os diáconos eram aqueles que cuidavam da alimentação, da arrumação e tudo mais. Então eles falaram, peraí, então via um que tinha necessidade, se estava faltando alimento, tinha que comprar. Nas províncias, era essa a função dos diáconos. Aí eles falaram, então nós vamos levantar diácono. Uau, não é um cargo religioso. É só uma função. A diaconia é sempre isso. Assim como o pastor, tantas outras que o homem criou, se resume a uma pataguá. Serviço. E quanto maior no grau humano é a sua função, mais tu tem que servir. Tanto que a gente vai chegar lá. Quando alguém decide colocar uma pessoa como pai da igreja, como o Papa, isso já mais à frente, no quarto, quinto século, ele diz assim, eu jamais... Que quando começou aquela de instituir o Papa, né? O bispo, o Papa, centralizar o poder de uma pessoa. Ele falou, eu jamais. Sabe por quê? Porque a igreja só tem uma cabeça. Você não vê aí um corpo com várias cabeças, vê? Ele fala assim, eu jamais posso assumir o posto que é do meu redentor. E era um cara extraordinário. A gente vai falar dele. Não, vou falar na frente para lembrar. Faz parte da quarta aula. Se eu citar, você vai lembrar. Eu estou nos meus rascunhos aqui. E a igreja começa, a igreja se propaga. E aí a gente vê a história. Tiago e Estevão são os primeiros a morrerem, os apóstolos. E Estevão nem era apóstolo. Né? Estevão era um dos homens que foi levantado para Deus e começa a morrer. No ano de 65, aproximadamente, Nero, o imperador, ele assume e começa a perseguição da igreja. A princípio era só centralizado, não era generalizado, era só o Império de Roma e o Império de Roma não se interferia, porque quem perseguia a igreja, gente? Como a gente, a nossa história é linda. Quem perseguia a igreja? A igreja. O Império de Roma nem se interferia. Para quê? Eles se matam. Eles se autodestroem. O Império de Roma só se interferia quando as brigas entre o caminho, o povo do caminho, tumultuava o ambiente. Que crente já era barraqueiro desde essa época. Os não transformados já eram barraqueiros daquela época. E eles começavam a tumultuar, aí o que os soldados de Roma faziam? Vocês estão tirando a ordem. Eu não lembro o que, mas a gente vai falar, e na apostila tem, chegaram a expulsar. Cláudio, imperador, chegou a expulsar a crente que estava tumultuando a ordem do povo. Ordem pública. Vou expulsar vocês da cidade. Mas eles não se interferiam, para quê? Perder meu tempo. Mas hoje em dia não é diferente, né? A igreja persegue a igreja. Como é que eu comecei, né? Para que império vai perder tempo, gastar dinheiro? Para que se eles se autodestroem? Não precisa me preocupar com isso. Mas aí sobe cabeça, né? Mata a família, mata a esposa, mata filho, mata parente, mata mãe, mata todo mundo. Porque só para a cabeça dele a arrogância, o poder, o domínio, e ele não queria que ninguém o substituísse o poder que ele tinha.
E há duas linhas, eu já falei isso para quem estava na outra aula, mas eu vou repetir para quem não estava. Há duas linhas de entendimento teológico. Uma linha de entendimento teológico acredita que Nero, que ele já era louco mesmo, por causa de poder, que ele botou fogo na cidade de Roma. Mas há uma linha histórica que diz que não. Por quê? Porque as estruturas das casas que eram construídas naquela época eram muito fracas, eram muito depreciadas. E ele já tinha uma ideia, um plano de governo para revitalizar a cidade. Então, juntou o útil ao agradável. Só que quando bota fogo em Roma, e somente os bairros, as cidades onde os cristãos estavam, não foi queimado, o povo começa a apontar a camarada Nero, aí começa a acusar Nero foi tu que botou Roma, Nero foi você que botou Roma. Aí Nero tem que se defender. Não. Vocês não estão reparando que aquele povo vinha ali tá? Não, foram eles. E aí começa a perseguição dos cristãos. Mas se vocês acham que essa perseguição não era nada perto dos dois Ds da Bíblia, Décio e Diocleciano. A perseguição da igreja durou anos e anos. Quando a gente faz aquelas citações, eles entravam nas arenas, a gente acha que era uma coisa pontual. Não é. Décio Diocleciano, só estou fazendo um interlúdio desta aula para a próxima. Décio e Diocleciano foram os piores homens em questão de perseguição da igreja. Porque chegaram ao ponto de queimar todos os escritos que tinha a respeito da palavra de Deus. Porque eles queriam aniquilar todo e qualquer indício sobre o judaísmo. E eles queriam levantar o império de Roma. Porque a perseguição da igreja ela começa pontual pela própria igreja. Até então o império, o governo, não se interferia. Quando começou a se misturar e a afetar o governo, o império começou a se interferir. O governo começou a se interferir. E quando o império e o governo começou a se interferir, a perseguição começou a abrir o leque. Aí agora não era mais só centralizado, agora era para todas as cidades, todas as províncias. Chegou o ponto de que não poderia falar que era cristão, e a um ponto de que se você não tivesse uma credencial, um certificado, você... Gente, essas coisas que vocês escutam, que eu escuto desde criança, não é novidade, já aconteceu. E não se iludam, pode acontecer. Assim como vários anticristos teologicamente já existiram, já se levantaram. Mas talvez nós estamos vivendo numa geração em que esse seja o último, em que a gente vai enfrentar. E você pode ser pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, pré-tribulacionista, não faz a menor diferença. O fim de toda a humanidade é um só, diante de Cristo. E quando nós vemos então esses Décios e Dioclecianos, é neste momento de governo em que a perseguição é tão grave que ele manda queimar edictos, manda queimar escritos, persegue criança, persegue idosos, eles entram na casa, arrebentam com tudo, roubam as coisas. Eles pegavam famílias inteiras e betumavam com piche, colocavam nas esquinas de cada rua crianças, velhos, mulheres, não importava, e queimava vivo. Esse foi o pior período da igreja. Mas enquanto a igreja era perseguida, a igreja crescia. Porque o testemunho dos grandes mártires, a gente fala só dos apóstolos, mas a história conta de famílias inteiras que eram levadas para arenas e serem comidas por leões. Famílias inteiras que eram colocadas como se fossem postes para iluminar a cidade e queimavam dia e noite. E narra-se que muitos deles morriam cantando. Porque essa igreja que nós estamos falando do primeiro século é uma igreja que ela abriu mão de muitas coisas, porque elas achavam que Jesus ia voltar muito rápido. Elas não imaginavam
que a dor, a luta, a perseguição duraria tanto tempo. Então muitos deles vendiam seus negócios, vendiam suas casas. Jesus sabia, não é para que eu botei isso aqui, cara, vai servir de mais nada, né? E nem todos, porque tinha aqueles que se reuniam às casas. Como é que eu vou compartilhar o pão se não tem uma casa para partilhar o pão? Essa era a igreja que entendeu, e a raiz da igreja verdadeira, que entendeu que a igreja de Cristo, que o evangelho não tem a ver com grandes concentrações, não tem a ver com templos, mas é onde vem aquela expressão de onde estiver um ou dois reunidos, embora não é disso que se trata o texto, a interpretação bíblica e hermenêutica não se trata disso, mas a gente usa essa linguagem, onde você se reunir e clamar pelo nome de Cristo, ele se faz presente. E é nessas reuniões onde eles se sentavam à mesa. Você sabe por que as reuniões da igreja primitiva eram sentar à mesa? Eram sentadas à mesa. É pela mesma razão que eu gosto de fazer discipulado com todo mundo sentado à mesa. É difícil, mas eu tento. Sabe por quê? Porque todo mundo sentado à mesa tem mais ou menos o mesmo tamanho. Todo mundo sentado à mesa, não naquela, a mesa naquela época elas eram praticamente niveladas ao chão, tá? Mas quando eles se sentavam, eu não vou conseguir porque eu estou velha. Se eu fizer isso eu não levanto, então eu não vou fazer. Mas eles se sentavam e colocavam as pernas para trás. Era assim que eles se sentavam. Não, se eu fizer isso eu não levanto. Ninguém via, porque havia um sentido, um significado. Ninguém vê suas deficiências. Ninguém vê seus defeitos. Quando fala de Mefibosete, um parente de Davi, que ele caiu quando fugia, ficou coxo de ambos os pés, né? Vou trazer ele sentar à mesa. Muitos até nisso são baseados nisso. Porque sentado à mesa você não vê a deficiência dele. Sentado à mesa a gente conversa de igual para igual. Sentado à mesa, e é tão legal que as mesas não tinham pontas, né? Elas eram assim. Hoje a gente tem um ritual, uma cultura nossa de que quem senta na ponta paga a conta. Eu gosto quando alguém me chama para sair para comer e senta na ponta. Porque eu amo fazer essa cultura valer. Mas eles entenderam, os primeiros cristãos entenderam que o evangelho é o sentar à mesa. Você vai ler lá em Atos dos Apóstolos. E sentavam à mesa e partilhavam o pão. Agora vamos, para finalizar, que eu tenho 2 minutos, finalizar já espiritualizando a bagaça aí. Sentar à mesa e partilhar o pão. O que é pão? Se não alimento. Por que a igreja se reúne, gente? Para partilhar o pão. E nesse de partilhar o pão, não tem maior, não tem melhor. Nos defeitos, pouco importa. A igreja se reúne, a igreja só é realmente igreja quando ela partilha o pão. Quando ela não olha para o defeito do outro. Quando ela não olha para a deficiência do outro. Quando ela simplesmente olha para o outro com amor e fala: o pão que me serve é o mesmo que te serve. O vinho que eu bebo, que representa o sangue de Cristo, é o mesmo vinho que você bebe. Assim como o vinho que... Vou começar a quebrar alguns paradigmas aí. O vinho, que para muitos é alegria, e na verdade o vinho tem uma profundidade muito maior do que isso. Acho que eu já ministrei sobre isso. Acho que já. Ele é para um todo. Não é só para mim. O sangue que me purifica é o mesmo sangue que te purifica. O mesmo sangue que me justifica é o mesmo sangue que te justifica. Isso não me faz melhor. O que eu faço, deixo de fazer, não me faz melhor do que você. A gente está, mesmo. E as ervas amargas, que nunca faltava na mesa de um judeu, é para todos. E a gente partilha, por isso que ele fala: orai uns
levai as cargas uns dos outros. Porque isso é evangelho. Quando a gente senta à mesa, partilha o pão, a gente partilha o alimento. A gente partilha do vinho, a gente partilha da justificação, da salvação, do resgate. A gente partilha do cordeiro. A gente partilha das bênçãos do Senhor, do cordeiro. A gente, quando senta à mesa, a gente também partilha das ervas amargas, das dificuldades. E ainda assim, a gente não deixa de ser mal. E ainda assim, a gente não olha para o outro com um olhar de superioridade ou de inferioridade, porque nós todos somos iguais. Deus abençoe vocês. Obrigada pela presença. Próxima aula eu trago a apostila